boa tarde e noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa MAP, Movimento de Amor ao Próximo, nesse momento de oração, de reflexão, momento de Maria, momento em que nós dedicamos um pouco do nosso tempo à nossa essência, ao ser espiritual que nós somos e fazemos essa conexão com o mundo espiritual. Sempre começando com uma leitura de um texto do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, e uma breve reflexão sobre o tema, buscando trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade. Temos tanto ainda que aprender com o Evangelho e cada vez que a gente lê um item do Evangelho, a gente tem uma visão diferente, nunca as coisas se repetem. Jesus é atemporal, ele nos fala aos seres imortais que somos. Então o item hoje é o item 5, o óbolo da viúva. Nos diz assim: Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam muito. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era da sua abundância, mas esta deu da sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44 e Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. E a seguir, no item 6, Kardec faz as suas reflexões. Ele nos diz: muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem a si mesmos? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais do luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção, oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. E esse último trecho fala dar dos seus talentos, nos lembra a parábola dos talentos, né? Do terceiro que recebeu uma moeda e que com medo enterrou a moeda na terra porque o senhor era uma pessoa violenta e tudo, e ele ficou com medo de perder, e o Senhor o afasta. Juntando essas duas passagens, uma parábola e um fato narrado por Jesus, nós nos perguntamos: e nós? E eu? Como é que eu estou nesse momento de pandemia, de dificuldades? Há sinais de que ela está arrefecendo, que a pandemia está começando a ficar sob controle. Em breve, queira Deus, possamos voltar às atividades, não ao que era, porque o que era nos trouxe até essa situação. Mas queira Deus tenhamos refletido e visto, sentindo, muitos de nós, essas dificuldades, como a viúva, do pouco que tinha, muitos perderam empregos, perdemos amigos, parentes, amores. Todos nós fomos afetados por essa pandemia. Será
que vamos continuar esperando ter mais talentos, mais oportunidades, mais riquezas, ou vamos começar a disponibilizar o nosso talento, a nossa inteligência, a nossa força, o nosso trabalho em prol da comunidade, em prol de todos. Quando Jesus diz que ela deu até da sua penúria, mas essa deu da sua penúria até mesmo tudo que tinha e tudo que lhe restava para viver, a gente vê um exemplo de fé imenso, muito grande, mas da verdadeira fé, a fé que age. Quando ela entrega tudo que tem, até para sobreviver, ela está confiando na misericórdia divina, ela está confiando no amor de Deus e que as suas necessidades serão atendidas. E ela faz, sabendo disso, sentindo isso, ela parte para a ação. E duas palavras chamam a atenção, que deram da sua abundância, e Kardec nos pergunta se nós o resto aos pobres, e de darem o resto aos pobres. A gente pode olhar isso não só do ponto de vista material, o convite é esse também, mas do nosso tempo, das nossas capacidades, da nossa inteligência, dos nossos talentos, quanto nós temos posto ao serviço da comunidade, ao serviço da sociedade, ao serviço de todos. Nos lembra a questão do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos alertam sobre a raiz de todos os males, que é o egoísmo. Aqui também perpassa o egoísmo. Perpassa o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a necessidade da reforma íntima, do autoconhecimento, do autodescobrimento. Kardec nos diz que, e se interrogassem os vossos corações, o que a gente ia achar ali? Que intenção oculta, disfarçada, poucas vezes nós realmente buscamos em nós a causa das nossas dificuldades e recorremos muitas vezes a uma reclamação ou uma revolta: Deus, por que Ele faz isso comigo? Recorremos a orações pedindo a Deus isso, aquilo e aquilo outro, e Bezerra de Menezes nos diz que a oração ela não deve impor isso ou aquilo, que a oração a gente deve simplesmente conversar com Deus. A oração ela é um diálogo, E aí a gente lembra do Salmo 147, se não me engano, não tenho certeza, quando o salmista diz: Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei que em tudo me conheces. Mas nós ainda fazemos preces, orações, pedindo mais isso, mais aquilo outro. Quanto nós damos de vida, de exemplo de vida, melhor dizendo, quanto nós damos ao mundo que nós vivemos, exemplo, vivência de evangelho. A gente não precisa ficar estudando o evangelho, sabendo capítulo, versículo, para poder agir. Lembrando o nosso patrono, querido Francisco de Assis, que é preciso evangelizar sempre. Se preciso, use palavras. Somos criados à imagem semelhante de Deus, simples e ignorantes, e a nossa essência é boa, a nossa essência é do bem, é do amor. Mas nos perdemos ao longo das caminhadas, usando mal o nosso livre-arbítrio, e estamos aqui agora, nesse momento, no mundo de provas e expiações, vendo acontecimentos muito importantes de serem pensados, de serem elaborados por nós. É a oportunidade da nossa passagem de mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Mas esse é um movimento que só vai acontecer na medida que cada um de nós for se regenerando de dentro para fora, à medida em que nós dermos da nossa penúria, dermos tudo aquilo que nós temos. Não estou falando de dinheiro,
tudo aquilo que nós temos de potencial humano, de amor, de solidariedade, de fé, de compaixão, de empatia, tudo aquilo que nós podemos fazer uns pelos outros. O texto fala, que a verdadeira caridade é para pensar primeiro nos outros. Aí a gente pode pensar, mas Jesus falou para amar o próximo como a si mesmo, então eu tenho que me amar. Verdade, e eu só vou me amar na medida que eu me conhecer. Mas será que a gente não pode colocar aqui uma outra frase de Jesus que talvez esclareça muito isso? Aquilo que quereis que vos façam, fazei vós primeiro aos outros. Ela fez. A viúva fez isso. Ela deu de si. Ela se deu. Ela manifestou a caridade, a solidariedade. E quantas vezes nós queremos isso? Solidariedade, compreensão, amor, mas quanto nós estamos dando? Então fica o convite dessa passagem do Evangelho para que nós usemos, que nós empreguemos as nossas forças, a nossa inteligência, os nossos talentos, os recursos que faltam para realizar as nossas tão boas intenções. Partamos para a ação, para a caridade, no movimento de amor ao próximo, de fraternidade. Que Jesus nos guie e nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento. Mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante o trabalho do MAP. Aprendizado. Hoje quero lhe falar sobre aprendizado. Nascemos trazendo experiências de vida anteriores que ficam latentes em nossos espíritos. É necessário que reaprendamos, pois nos foi dada uma nova vida. Os requisitos da vida passada podem influenciar no comportamento, mas nunca viveremos a vida anterior. Portanto, meus queridos, acordem, revejam suas atitudes, mudem, procurem aumentar seus conhecimentos, estudem, leiam, ouçam principalmente suas vozes anteriores. A vida é grande mestra. Aprendemos com os animais, repetimos o que ouvimos, tiramos lições da natureza. O índio aculturado, segundo os que se dizem civilizado, tem a sabedoria retirada da natureza, do culto aos seus deuses, da pureza que os leva a contato com as forças da terra, das águas, do fogo. Estudamos e não aprendemos que o negro, o branco, o amarelo, o índio, todos são iguais. Estudar então para quê? Nossos olhos e mentes devem estar abertos para não fazermos distinção de raça. O aprendizado verdadeiro é o do amor a todos. O Evangelho tudo ensina, nada fica sem explicação. Abram seus corações e mentes para o significado da vida. Reflitam que não valeria a pena a passagem pela terra se não fosse para aumentar o conhecimento, renegar mais influências, plantar, frutificar e colher. Só com as mentes e os corações abertos é que podem penetrar os fluidos de bondade, de doação, de luz, de fé, de esperança. Abandone-se e deixem seus melhores sentimentos nortearem suas vidas. Sejam repetitivos com os conselhos que lhes forem bem. Procurem atrair dos que viveram o aprendizado para tornar sua vida melhor. Todos os dias são acrescentados fatores novos à sua vida. Todo o dia é dia de mudança. Reformule seu pensamento. Deixem entrar as experiências novas. Não se desgastem com lamúrias sobre sua condição física, material ou espiritual. A frustração pode ser substituída por trabalho, ajuda ao próximo, leitura, fé redobrada de que tudo há uma solução. Se uma palavra, somente uma palavra que aqui foi dita, puder lhe servir de lição, aí a minha missão foi profícua. Não se acanhe quando a dúvida lhe surgir. Através da leitura, da atenção, ela pode se dissipar. A dúvida é saudável, é humana.
A certeza é divina, é intuída. A certeza lhe dará forças. Aprimorem-se, reúnem-se, troquem ideias, unam as suas forças e o aprendizado será ameno. Fiquem na paz de Jesus, de São Francisco de Assis e daquele que vive na terra, orientando as suas vidas e que continuam protegendo a todos. Que assim seja, graças a Deus. Hora do Ângelus, hora de Maria, momento de nos conectarmos com nossa doce Mãe, sempre nos aguardando para abrigar-nos no seu manto sagrado de luz. Supliquemos a nossa adorada Mãezinha as suas bênçãos e proteção para o nosso planeta tão carente de luz, de amor, proteção para toda a humanidade, fortalecendo a cada um de nós para seguirmos em frente nesta jornada terrena. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muita gratidão, Mãe, pela tua proteção diuturna sobre todos nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Chico Xavier, oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, Senhor, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queira, hoje, agora e sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.